de Ideias. Um Punhado de Ideias é um programa que eu mesmo inventei. Estou aqui preparando na Criamundos com a ajuda da Marisa Samogin, que é minha esposa. Esse programa surge em resposta aos vários e-mails que eu recebo e também perguntas pelo Facebook, né? A respeito do que é a carreira do escritor, como que é produzir literatura, e em especial literatura de terror e fantasia, né? Eu tenho 15 livros publicados, 14 romances, né? Deles 14 são romances, a maioria são best-sellers, acho que 11 dos meus livros são categorizados como best-sellers. Eu tenho também meu primeiro livro infantil, que foi publicado este ano pela editora Rocco, alguns quadrinhos, adaptações para curta-metragens. Eu escrevo também roteiros de longa-metragem e roteiros para TV, seriados para TV. Bem, eu publico desde o ano 2000, foi quando eu lancei o meu livro 7, o primeiro livro, e nesses 13 anos, né, agora estou aqui falando direto de 2013, juntei aí um bocado de experiência, e como eu não tenho tempo para responder pontualmente cada pergunta que chega no meu e-mail ou que chega através do Facebook ou do meu blog, eu resolvi colocar um punhado de ideias no ar, em ação, e vou tentar colocar um episódio semanalmente respondendo as dúvidas dos leitores e dos escritores, principalmente, de quem está começando nessa vida aí de querer produzir literatura, viver de literatura, enfim, entrar nessa loucura, né? Para o primeiro episódio eu elegi falar da minha regra dos 3 P's, que é algo que eu falo sempre nas palestras onde sou convidado a falar da minha carreira, e também nos bate-papos com leitores e tal, e com autores, novos autores. Eu falo da regrinha dos 3 P's, que se consiste em ter bastante paciência, persistência e paixão. Para ser escritor no Brasil, e acho que na maioria dos lugares do mundo, os 3 P's são fundamentais. Falo primeiro da paciência, porque em geral existe uma ideia um bocado romantizada da figura do escritor, né? Que é aquele cara que está viajando, sempre está no avião, indo para as feiras, indo para as bienais no Brasil todo, que isso vai acontecer com você do dia para a noite, que você vai botar o ponto final no seu primeiro romance, vai chover propostas das editoras, pedidos para ser publicado, e na verdade não é nada disso que acontece. Você conseguir publicar o seu primeiro romance é um caminho bastante complicado, muitos nãos vão aparecer logo nos primeiros envios. Você vai escrever um romance, 2 romances, e em geral as editoras não vão estar nem aí para você. Se você quer publicar pelo meio convencional, sendo publicado diretamente por uma editora, tem que ser paciente, porque você vai escrevendo, então de repente vai formando leitores e alguém vai notar essa sua qualidade. Demora um pouco, mas pode acontecer. Persistência por conta desses percalços que eu falei, né? Dessas dificuldades que vão surgir, e é muito fácil você desistir, sabe? As frustrações no começo são tantas que é muito fácil você desistir. Eventualmente você tem o seu primeiro livro publicado, você imagina que vai vender lá 50 mil exemplares, vai ganhar uma grana logo com o primeiro livro. Isso provavelmente não vai acontecer e você vai ter que persistir. Você vai ter que continuar escrevendo. Se você quer viver de literatura, não é com um romance só que você vai conseguir isso. Vai ter que ter uma base de publicação, um romance por ano pelo menos, para você gerar alguma coisa, né? Daqui, quando você tiver 5, 6 livros publicados, vai estar gerando alguma grana para você conseguir se manter. E finalmente eu chego à paixão desse assunto, que é para mim o mais fascinante e também o ingrediente principal. Porque se você não estiver apaixonado pela história que você vai contar, aquela história não vai tocar ninguém, não vai agradar nem a sua mãe quando ela estiver lendo o seu original. É preciso ter paixão. É a paixão que vai te manter na frente de um processador de texto, na frente do computador,
quando os seus amigos ligarem para ir para balada, ir para um churrasco, jogar truco, toda sorte de sedução vai pintar para você sair da frente do computador e você vai achar mais, se não existindo paixão, você vai achar mais interessante e fazer qualquer uma dessas outras coisas do que terminar o seu romance. Eu escrevi os 7 em 90 dias, eu estava completamente maluco pela ideia, completamente apaixonado pela ideia. Até é curioso, né? Porque paixão vem do grego pathos, né? Que é patologia, que é doença. Realmente, a paixão é quando a mente perde a razão e deixa-se ficar doida de interesse por alguma outra coisa. Então, esse ingrediente é o fundamental. Você tem que gostar daquilo que você está escrevendo. Você tem que estar apaixonado por aquelas linhas, apaixonado por aquelas personagens, apaixonado por aquela história e imaginando como o seu leitor vai ler aquilo, vai receber aquilo e fatalmente você vai conseguir transferir para as páginas do seu livro essa paixão e vai conseguir penetrar o coração do seu leitor. Você tendo o seu leitor apaixonado pela sua história também, você tem um conivente, você tem um cúmplice e você tem uma força para continuar escrevendo. É isso aí, nesse primeiro episódio, a dica foi essa, sobre os 3 P's. E tendo dúvidas, mande para mim, né, através do @AndréVianco no Twitter, ou através do meu blog, o blogdovianco.com, ou através ainda da minha página do Facebook. Você acessa lá a minha página do Facebook, dá um like, você pode postar a sua pergunta, que eventualmente em pequenas pílulas e aos poucos eu vou respondendo aqui no nosso programa, no nosso trato semanal.